Oi, gente! Nesse vídeo nós vamos falar sobre ergonomia, que é um assunto que afeta diretamente o nosso cotidiano, mas às vezes sem a gente perceber. Ou facilita a nossa vida, né? Já que houve um estudo para tentar adaptar todo o ambiente, as máquinas, os equipamentos ao ser humano, ou quando isso não é observado, a gente tem alguma dificuldade de desenvolvimento do trabalho, de estudo, porque não houve essa adequação do ambiente, dos equipamentos ao ser humano. Então, por isso é super importante essa questão da ergonomia. Além disso, a ergonomia ela vai adotar também, vai contemplar também as questões psicológicas de sobrecarga de trabalho, da jornada, dos descansos. Então, tudo isso vai ser considerado aqui nessa nossa aula. Bom, só para a gente entender, então, ergos significa trabalho, e nomos, normas, leis, regras. Então, são as regras para o trabalho, para que eu torne esse trabalho melhor para aquele trabalhador. Então, a gente tem a ergonomia física, que vai olhar sobre postura, como é que você manuseia os materiais, os movimentos repetitivos, os distúrbios musculares, esqueléticos, segurança e saúde. A ergonomia cognitiva é que vai olhar para essa questão da carga mental ali no ambiente de trabalho, a pressão, tomada de decisão, o estresse profissional como um todo. E a ergonomia organizacional vai falar de como é essa organização de fato do trabalho. Se você trabalha à distância, como é o nosso caso agora, a questão de organização do tempo, como é que é a sua participação, como é que você está inserido ali no meio dos seus colegas, como é que é a gestão da qualidade, como que é a sua relação com o seu líder, com o grupo. Então, tudo isso vai ser observado na ergonomia organizacional. Bom, para variar, a gente tem uma NR que fala sobre ergonomia. Então, é a NR17. E é ela que vai estabelecer os parâmetros básicos para fazer essa adaptação do ambiente de trabalho com o ser humano da melhor forma possível. Então, ela traz questões para todos os tipos de atividade, de modo geral, e traz 2 anexos para atividades específicas com condições específicas. Então, nós vamos ver aqui no âmbito geral. Bom, então a gente avalia o quê nessa NR? Primeiro, as condições de trabalho de modo geral. Então, eu vou olhar para levantamento, transporte e descarga de materiais, depois a gente vai ver detalhadamente. Questão de mobiliário, o que precisa ter, como que deve ser, os equipamentos, as condições do posto de trabalho, e um dos fatores que fica um pouquinho escondidinho, mais difícil de ser identificado, é sobre a organização do trabalho. O que tem dentro dessa organização do trabalho? Primeiro, precisa avaliar as normas de produção. Aqui eu vejo sobre as regras daquele ambiente. Elas podem estar escritas ou não, mas fala sobre a forma como aquele trabalhador deve trabalhar ali naquele lugar. Segunda questão, como que é o modo operatório? Eu tenho um modo prescrito, né? Por exemplo, para quem trabalha no laboratório, tem lá todo o detalhamento de como deve ser feita determinada análise, que tipo de material utilizar, que tipo de movimento fazer. É isso a gente tem. Mas, na realidade, não é isso que acontece, porque cada trabalhador tem o seu jeito de trabalhar e vai colocar isso no seu trabalho. Então, eu tenho que analisar como é que é o modo operatório prescrito e como é que ele realmente é feito. A gente tem sempre um jeitinho, né, de fazer as coisas, às vezes até uma gambiarra, e isso deve ser observado. Questão de exigência de tempo. Então, como que é a pressão para entregar os exercícios, as atividades? Então, a gente coloca um prazo, uma meta, ou não? Você tem um tempo livre para esse desenvolvimento. A professora quer que vocês entreguem para ontem, ou a professora dá um tempo, vocês ainda deixam para entregar para a última hora. Então, tudo isso vai interferir um pouquinho no estresse ali do ambiente de trabalho. Outro ponto é a determinação do conteúdo do tempo. O que é isso? O que eu preciso fazer dentro daquele tempo de trabalho? Eu tenho uma tarefa principal
E eu tenho subtarefas. E essas subtarefas têm que ser consideradas também. Por exemplo, uma pessoa que trabalha num frigorífico com o corte de carnes. Ela tem a tarefa principal, que é fazer o corte de carnes. Mas ela precisa, às vezes, parar para afiar a faca, parar para organizar o local. Então, eu preciso considerar essas subtarefas para avaliar o que pode ser feito de fato ou não dentro desse tempo prescrito. Outra questão é o ritmo do trabalho. Então, se eu tenho um ritmo livre, que a pessoa pode escolher mais ou menos como trabalhar, né, desde que entregue o que seja necessário, ou se é um ritmo imposto. Quando tem, por exemplo, uma linha de produção, como a gente viu lá no início do semestre, aquele filme do Charlie Chaplin, ali é um ritmo imposto, naqueles tempos modernos. Ele tem que fazer aquele movimento naquele tempo, senão ele perde a continuidade ali. Então, eu posso ter o tempo livre e o imposto. E o conteúdo das tarefas em si. E como a pessoa se sente em relação a esse conteúdo das tarefas que ele precisa realizar. Essa tarefa é importante? Essa tarefa não é importante? Ela contribui para um resultado, de fato, da empresa? Ou é uma coisa, assim, sem graça? Isso vai interferir em como a pessoa se sente em relação ao trabalho que está sendo feito. Então, a gente precisa avaliar isso também. Então, quando a gente olha aqui para as condições de trabalho, como eu falei para vocês, os 4 primeiros tópicos de transporte de carga, de materiais, mobiliário, equipamento, condições do ambiente de trabalho, elas têm maior visibilidade. Se eu tenho pouca iluminação, eu consigo ver com facilidade. Se eu tenho uma cadeira desconfortável, consigo ver. Se eu preciso carregar um material pesado, isso é muito fácil de ser identificado. Mas essa questão da organização do trabalho, que contempla tudo isso que a gente falou, tem menor visibilidade. Então, é um pouquinho mais difícil de ser trabalhado. Por isso, é importante fazer um estudo detalhado nesse sentido. Bom, nesse ponto, a gente precisa considerar as características psicofisiológicas também do ser humano, né? Como é que ele reage em determinadas situações. E esse estudo, ele é sempre incompleto, porque a gente não consegue ter um estudo detalhado de como cada pessoa vai reagir. Então, a gente tem que sempre buscar entender melhor essas condições. O que a gente vem avaliar aqui, principalmente? Como é que a pessoa vai reagir em determinadas situações? Nós vamos ver se ele apresenta sinais de estresse quando tem sua performance avaliada por metas. Tem pessoas que funcionam sob pressão e tem outras pessoas que não funcionam sob pressão. Então, a gente precisa avaliar essas diferenciações. Se ele prefere impor o seu ritmo de trabalho e se incomoda com as tarefas com o tempo reduzido. Se apresenta uma tendência de acelerar o ritmo quando ele está motivado. Ou se ele prefere se ele prefere escolher livremente a sua postura de trabalho. Então, tem gente que gosta de ter uma liberdade de trabalho, que gosta de trabalhar de forma mais independente, e tem gente que precisa ter uma supervisão mais de perto, que precisa ter esse controle ali no ambiente de trabalho para poder trabalhar da melhor forma. Então, a gente precisa entender essas características, porque vai interferir na forma como a pessoa recebe o seu trabalho, desempenha o seu trabalho. Bom, a NR17, ela fala que o empregador ele precisa fazer uma análise ergonômica ali do trabalho. Então, nessa análise ergonômica, eu vou analisar detalhadamente cada detalhe desse ambiente. Então, as tarefas, os modos operatórios, todas as condições desse ambiente de trabalho. E daí, a gente precisa, para isso, acompanhar de perto o trabalhador. Eu não posso olhar só de longe, porque talvez eu não perceba alguma situação. Um outro ponto é que essa avaliação não pode ser pontual. Ela tem que durar
um período de tempo maior para poder ver as modificações que possam acontecer. Bom, entrando em alguns aspectos específicos, primeiro que a gente vai ver é sobre o levantamento, transporte e a descarga de materiais. A gente tinha lá na CLT um trecho que falava o seguinte, que era de 60 quilos, o peso máximo que o empregado pode remover individualmente. Aqui tem dois problemas. Primeiro, é considerado que a gente tem um erro técnico na unidade de medida usada. Então, deveria ser massa e não peso aqui nessa situação. E outra questão é a inadequação do ponto de vista preventivo. Então, a gente tem condições de carregamento de peso diferentes. Às vezes eu tenho uma pega mais fácil no peso, às vezes não tenho. Às vezes a distância é maior, às vezes é menor. Então, isso não é considerado, nem as condições físicas de cada trabalhador e as consequências da saúde específicas. Então, tudo isso foi muito criticado. Então, a NR17, ela trouxe no seu texto uma questão mais favorável ao trabalhador. E aí ela sobrepõe à norma da CLT. Então, aqui fala o seguinte, que não deve ser exigido, nem admitido, o transporte manual de cargas por um trabalhador cujo peso seja suscetível de comprometer sua saúde ou sua segurança. Beleza. É melhor para o trabalhador, mas que peso é esse? Como é que eu posso definir qual que é o limite? Então, a gente tem aqui uma equação que pode falar um pouquinho sobre isso. A equação do limite de peso recomendado. Nessa equação, considera-se que 23 quilos é o máximo que, em condições ideais, 90% dos homens e 75% das mulheres podem carregar sem causar lesões. Então, como que faz esse cálculo? Eu parto desse limite máximo de 23 quilos e aí, dependendo das condições, esse limite de peso recomendado, ele vai diminuindo. Então, aqui a gente tem a carga constante de 23 quilos. E aí eu vou colocando fatores que vão interferir. Então, eu tenho distância horizontal, localização vertical da carga, distância vertical, enfim, vários fatores que vão interferir. E esses fatores, eles têm o valor máximo de 1. Então, nas condições ideais, eu vou ter o meu limite de peso recomendado de 23 quilos, onde todos os fatores vão ser iguais a 1. Mas, à medida que essas condições vão saindo do ideal, esses fatores vão diminuindo. Então, o peso recomendado também vai diminuindo. A partir disso, eu consigo entender como é que a gente pode fazer uma intervenção nos trabalhos carregando esses pesos, esses materiais. Então, eu vou fazer o cálculo do índice de levantamento. Então, por exemplo, tenho as condições ideais de carregamento. Todas as condições com índice 1, e aí a minha fórmula deu que meu limite de peso recomendado é 23 quilos. Se a minha carga for de 23 quilos, eu estou dentro aqui, ou menos, né? Eu estou dentro aqui desse parâmetro de R menor ou igual a 1. Então, nível de risco tem uma ausência de risco. Então, não é necessário nenhum tipo de intervenção. De 1 até 3, a gente tem riscos para alguns operadores. Então, ou a gente vai usar algum processo de engenharia, algum tipo de mecanismo para ajudar nesse carregamento, ou a gente vai fazer uma reorganização desse trabalho, procurar um outro operador que possa atuar de forma melhor nesse sentido. E se for maior que 3, daí a gente tem risco para a maioria das pessoas e eu só vou desenvolver esse trabalho por meio da engenharia, usando algum tipo de equipamento. Com relação ao mobiliário, a gente tem que sempre
buscar adequar o mobiliário da melhor forma possível para o trabalhador, com regulagens, para que ele possa mudar de posição facilmente. Então, a gente sempre vai buscar esse desenvolvimento. E adaptar também para o tipo de atividade que é desenvolvido. Se eu tenho uma atividade que eu preciso, né, ter um desenvolvimento visual ali, enxergar mais de perto, eu vou usar uma bancada mais alta. Mas se eu tenho uma atividade que eu preciso fazer força, eu vou usar uma bancada mais baixa. Então, a gente vai adaptando essas condições. Bom, em relação ao trabalho sentado e em pé, a gente sempre tem que favorecer o trabalho sentado. Sempre que possível, então, a gente vai buscar desenvolver o trabalho nessas posições, porque a gente tem possibilidade de não forçar algumas partes do corpo, reduzir a sensação de desconforto, tem um menor consumo de energia, então sempre vai ser priorizado esse tipo de trabalho. Já se eu tiver que fazer um trabalho em pé, daí tem que ser colocados alguns assentos para que a pessoa possa sentar durante algumas pausas. Sobre os assentos, a gente também tem condições específicas. Então, eu preciso de uma base que não se modifique muito quando a pessoa senta. Aqueles assentos anatômicos não são recomendados. Eles podem, eles têm um encaixe, né, já pronto, mas eles não consideram as diferenças do corpo das pessoas. A altura deve ser ajustável à altura do trabalhador. O encosto também deve ser ajustável de acordo com o corpo do trabalhador. E ele tem que possibilitar a dissipação de calor e umidade. Com relação ao apoio para os pés, a gente tem que ver isso como um acessório, e daí a pessoa pode usar para mudar de posição, por exemplo. Então, para algumas pessoas, ele vai ser extremamente necessário, para outras pessoas pode ser desconfortável. Então, ele é considerado apenas um acessório. A postura a mais adequada é aquela que o trabalhador escolhe livremente, que ele consiga, né, variar ao longo do tempo, para não ficar na mesma postura durante muito tempo, mas sempre vai ser aquela que ele escolhe livremente. Com relação às condições do ambiente de trabalho, a gente tem algumas condições ideais. Então, o nível de ruído, para ter um conforto ali no ambiente, é de até 65 decibéis, que é o nível de uma conversa normal. Questão de temperatura de 20 a 23 graus Celsius, velocidade do ar 0,75 metros por segundo e a umidade relativa do ar que não seja inferior a 40%. Sobre a jornada de trabalho, no Brasil a gente tem a determinação que ela tem que estar ali estipulada no contrato, mas ela não pode ser superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais. Então, deve ser considerada essas questões. Além disso, a gente precisa ter os intervalos de descanso. Então, para as pessoas que trabalham mais de 6 horas, o intervalo mínimo é de 1 hora, e para as pessoas que trabalham menos de 6, é de 15 minutos. Se esse intervalo não for obedecido, tem que ser pago o valor de hora extra. Com a reforma trabalhista que a gente teve, daí passou-se a admitir uma redução desse intervalo para 30 minutos, mas isso só mediante um acordo entre o trabalhador e o empregador. Bom, por fim, a gente fala sobre o estresse ocupacional. Isso é extremamente importante de ser falado, porque a gente vivencia muito isso no dia a dia, a gente conhece muitas pessoas que sofrem com isso. Então, a gente precisa falar sobre o estresse ocupacional, que interfere totalmente no desempenho da pessoa, nas suas relações. Então, isso é de extrema importância de ser falado. No ambiente de trabalho, a gente tem vários estressores ocupacionais, vários, que vão trazer condições negativas ali para o trabalhador. Então, eu posso ter fatores intrínsecos, característicos ali daquele tipo de trabalho,
condições de insalubridade, como que é a jornada, o ritmo de trabalho, a sobrecarga. Então, várias questões nesse sentido. Qual que é o papel do indivíduo ali na organização? Se eu tenho um conflito, eu tenho uma sobrecarga de papéis, eu não consigo desempenhar minhas ações da maneira como deveria ser. O interrelacionamento, tanto com os superiores como com os colegas de trabalho, isso influencia muito na forma como essa pessoa percebe aquele trabalho, na forma como isso vai interferir ali como um estressor ocupacional. Os fatores ligados ao desenvolvimento, progresso do trabalho, qual que é o seu status, como é que é a segurança no emprego, eu corro o risco de ser mandado embora sempre, eu tenho uma estabilidade, quais são as perspectivas de promoções, né? Todo mundo almeja se desenvolver, crescer. Então, qual que é a minha perspectiva de ser promovido? Depois o clima, a organização ali do ambiente, como é que é esse clima ali naquele ambiente? E a interface de casa e trabalho. Então, se eu tenho alguns problemas pessoais que vão interferir no meu trabalho, ou os problemas de trabalho que interferem dentro de casa, tudo isso vai acabar sendo um estressor ocupacional. Daí a gente pode ter sintomas físicos, né, que vão afetar diretamente a saúde da pessoa, e sintomas psicológicos, daí são diversos sintomas, insatisfação, raiva, frustração, negação, o tédio, baixo desempenho, acaba provocando acidentes, eu vou ter maior rotatividade naquele trabalho, vai começar a faltar, talvez vai trazer algum dano intencional para o ambiente de trabalho. E aí, mais muitos outros transtornos que possam ser desenvolvidos aí nesse sentido. Com relação a esses transtornos, tem um que tem sido muito falado hoje em dia, que é a síndrome de Burnout, ou síndrome de burnout. Já ouvi falar das duas formas. Essa síndrome, o que é? A gente vai ter um esgotamento profissional. Pessoas, de fato, elas chegam assim, não aguento mais. Então, os principais sintomas são fadiga persistente, falta de energia, algumas condutas de distanciamento afetivo, insensibilidade, indiferença, enfim. A gente tem um desenvolvimento por meio de fases aí desse burnout. Então, a gente começa ali no ambiente de trabalho com idealismo. Acho meu trabalho interessante, estou adorando, ele preenche as minhas expectativas. De repente, vem o realismo. Essas expectativas não foram supridas, não está satisfazendo mais minhas necessidades, eu não tenho recompensas, não tenho reconhecimento pelo que eu faço. E daí a gente vem para a próxima fase, a estagnação ou frustração. Então, todo aquele entusiasmo começa a te dar uma fadiga crônica, você começa a ficar irritado com aquele ambiente. E aí, por fim, uma apatia, uma sensação de desespero, de fracasso mesmo. Então, isso é uma doença, é um transtorno desencadeado por esses estressores ocupacionais e precisa ser tratado. Então, é muito importante que a gente conheça e entenda que, às vezes, a gente acha um pouco irrelevante, mas que é um sintoma sério desse causado por esses estressores, por esse ambiente de trabalho. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigada.